Que a paz de Cristo seja abundantemente encontrada em nossos corações. Qual é o critério a ser usado? Quando nós observamos em detalhes o que Jesus fez ao longo do seu ministério aqui na Terra e como ele procedeu, nós vamos encontrar situações que nos chamam a atenção, como também foi o caso das pessoas do seu tempo que se depararam com essas situações, que estranharam em diversas ocasiões quando isso ocorreu. E quando não entenderam o critério adotado pelo mestre, eles ficaram também naturalmente perplexos. O critério adotado pelo mestre chegou para realmente fazer diferença. Jesus chegou quebrando paradigmas. E quando isso acontece, geralmente causa espanto e estranheza. Um desses casos se dá quando Jesus convida Levi, que também é chamado Mateus, para ser o seu discípulo. Levi era judeu, até aí tudo bem. Porém, Levi trabalhava para o governo romano. Governo este que massacrava os povos que estavam sob o seu domínio, cobrando impostos de tudo e de todos, sobre tudo que se possa imaginar. Isso incluía o povo judeu, porque os judeus também foram dominados pelos romanos. Levi é funcionário público, chamado publicano. Publicano, que é sinônimo de cobrador de impostos, alguém que trabalha para o governo dominante. Isso enchia de ira o povo dominado, no caso o povo judeu. Via de regra, tais cobradores de impostos, eles cobravam além do estipulado. O governo estipulava um certo valor para tais e tais atividades e eles cobravam além. E o que cobravam além ficava na sua conta pessoal. E isso dobrava a ira do povo quando um povo que se prestasse para esse tipo de funcionário do governo via que alguém do seu povo, do seu grupo, se prestasse para isso. Na prática estivesse procedendo assim, ou seja, cobrando acima do estipulado, enriquecendo às custas do povo. Mas apesar de tudo isso, Jesus convida Mateus para fazer parte do seu grupo, que ele chamou de apóstolos, que ao todo eram 12. E para completar, o texto bíblico mostra que Jesus participa de uma refeição na casa de Levi a convite deste. Um jantar que Levi oferece e que Jesus é convidado para estar nesse jantar. E nesse jantar estão também outros da classe de Levi, outros cobradores de impostos judeus que estão lá nesse jantar também. Então uma outra atividade, ou seja, uma outra atitude de Jesus ir na casa de Mateus, onde outros da mesma categoria estivessem juntos, como é que Jesus estaria presente ali? Totalmente inaceitável no modo de pensar do povo em geral. Aí os líderes religiosos de plantão se escandalizaram diante disso. Pergunta, que critério esse que se diz ser o Messias, que critério tem ele para chamar pessoas para junto de si? E mais ainda, senta à mesa jantando com essa corja. Assim, o critério que eles adotariam seria bem diferente daquele que Jesus adotou. Quando confrontado sobre essas questões, Jesus disse, o que é registrado no Evangelho segundo Marcos: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam, muitos cobradores de impostos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus assim se expressa diante das acusações dos plantonistas religiosos ambulantes. O apóstolo Paulo dá uma
ênfase especial referente a essa realidade ao escrever à igreja em Roma. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pode ser que nós nos consideremos bons, que somos justos, mas não o somos aos olhos de Deus. No mesmo capítulo 3 de Romanos, versículo 23, Paulo diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que será que nós achamos que somos bons e justos? Olha, somente parecemos justos porque nós adotamos um critério de avaliação que é nosso. Podemos dizer que nós fabricamos o nosso próprio instrumento de medição e nos medimos com ele. Contudo, precisamos nos medir usando os critérios de Deus. Se fizermos isso, vamos descobrir quão afastados estamos dos critérios justos de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus veio ao mundo para dar vida eterna justamente a mim e a você, que tanto desagradamos a Deus. Basta que façamos o que Levi fez. Levi levantou-se da sua banca de cobrador de impostos e seguiu Jesus. Então, fazer o que Levi fez. Levantemo-nos imediatamente e sigamos a Jesus. Assim, a nossa vida será uma vida segundo os critérios de Deus. Qual é o critério a ser usado? Na vida com Deus, o critério que vale é o dele. Que ele nos ajude a entender. E nos acostumemos a saber qual é a medida que ele está encontrando em nós. Que nós possamos nos esforçar para que, ao sermos medidos por ele, seremos achados conformes. Há uma experiência lá no passado, no livro de Daniel, onde a escritura na parede do rei Belsazar, o banquete que ele oferecia, a interpretação foi esta: você foi pesado na balança e achado em falta. Ou seja, se isso acontecer conosco, nosso destino não será muito positivo, não. Portanto, qual é o critério? O nosso ou o de Deus? Tomara que seja o de Deus que você está adotando. Quero convidá-lo a orar comigo. Se possível, interromper o que você está fazendo. Vamos a Deus em oração por alguns minutos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, obrigado porque Tu tens o Teu critério de medição e de avaliação. E nós queremos nos submeter, ó Deus, para que Tu nos mostres onde precisamos corrigir algo em nossa vida que não está de acordo com os Teus critérios. Ajuda-nos a andar conforme a Tua vontade, a Tua lei, a Tua palavra. Que a Tua palavra possa ser aquela balizadora da nossa vida, nos apontando qual é o caminho que devemos seguir de forma diferente. Que Teu Santo Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, nos mostre o que precisa ser corrigido, o que precisa ser modificado, porque nós queremos adotar o Teu critério. Ajude-nos a entender e a praticar isso. Em nome de Jesus. Amém.